Vou trazer uma mensagem hoje baseada em 1 Coríntios. Eu acho que eu já até preguei em cima desse texto, 1 Coríntios 15. É só o finalzinho. Diz assim, versos 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse texto de 1 Coríntios 15 é uma defesa que Paulo faz junto à igreja de Corinto a respeito da ressurreição, porque tinha algumas pessoas que estavam levantando umas doutrinas distorcidas, umas heresias de que Cristo não morreu, ou não veio em corpo, ele era espírito. Outros diziam que a ressurreição já tinha acontecido. Tinha uma série de distorções. E Paulo faz todo o capítulo bem grande, 58 versículos, toda uma defesa sobre os bons fundamentos da doutrina cristã sobre a natureza de Jesus, a morte física dele e a ressurreição física dele e a ressurreição dos mortos. Todo aquele que nele crê como seu Senhor, como seu Salvador, ressuscitará. E também é neste capítulo que Paulo fala que os que morrerem no Senhor, quando Jesus voltar, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, no momento, no abrir e piscar de olhos, seremos transformados, seremos arrebatados para estar com o Senhor. E ele aí proclama, no final desse capítulo, a vitória de Cristo completa sobre toda a obra do mal, a obra de Satanás, a rebelião de Satanás, a oposição, a sabotagem dele contra os planos de Deus, dizendo que pela ressurreição Jesus venceu a morte, o último aguilhão dessa obra do inimigo, né? Então, ele encerra este capítulo dando graças a Deus. Foi o texto que nós lemos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele louva a Deus por essa vitória total da cruz, por essa vitória total de Cristo. E ele, então, termina no verso 58 falando, portanto, quer dizer, levando em conta tudo o que foi dito, pensando, em tudo que foi falado, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, é muito interessante. Alguns testemunhos que nós ouvimos agora há pouco falam disso, né? A importância, o privilégio que a gente tem de ser firme e constante. O que é ser firme? Paulo está exortando a gente aqui a sermos firmes. A pessoa ser firme, ela não recuar,
ela não desistir, ela não sair do caminho, haja o que houver, aconteça o que acontecer, ela se manter no caminho, não sair de jeito nenhum. É não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, buscar aquela firmeza, aquela retidão, do ponto de vista de doutrina, né? Na doutrina cristã, na teologia, é estar firme na ortodoxia, né? Que são aqueles fundamentos das verdades e não se deixar levar por novas teorias, novas ênfases teológicas que fogem da palavra. A ortodoxia, que é válida, que é preciosa, é aquela que se fundamenta na palavra de Deus. Ser firme na igreja, ser firme na comunhão do corpo de Cristo. Vamos celebrar a Santa Ceia, ser firme, não recuar, não desviar, não deixar a sua congregação, a sua conexão com o povo de Deus. E Paulo fala ser firme e constante. Porque é possível ser firme, porém inconstante. Você pode, no fim, o rumo está sempre o rumo final é sempre mantido, mas você oscila. Todos nós oscilamos, né? A nossa vida, ela não é como a luz de Deus, não é como a glória de Deus, não é como Deus, em quem não há sombra de variação alguma. Deus é o eterno. Ele é o que é. Ele é o grande eu sou. Então, nele, não há sombra de variação. Nossa energia, nossas forças, nosso ânimo, tudo flutua. É normal a gente ter uma flutuação. Mas tem gente que a flutuação é assim, ó, presta atenção, na minha mão. Vai lá em cima, vai lá embaixo. Então, a flutuação é gigante, entendeu? Os altos e baixos são muito acentuados. Então, ser constante é você diminuir essa flutuação. É você não deixar que, por exemplo, eu estou passando por um momento de aperto financeiro, ou eu estou passando por um momento difícil na minha família, ou eu estou abatido emocionalmente por alguma coisa que aconteceu, ou algo que não acontece, que eu fico esperando, pedindo a Deus. E a pessoa se deixa levar e deixa a vida dela com Deus ser dominada por essas circunstâncias, pelas contingências, pelo que está se passando à volta dela ou pelo que está se passando dentro dela. E aí a pessoa se torna inconstante, né? Então, o nosso alvo na caminhada cristã é ser firme e constante. E Paulo, que ensinou isso, pregou isso lá para os coríntios, ele viveu isso. Ele passou por momentos muito difíceis, né? Mas ele foi firme e constante. Paulo, ao longo da vida dele, da vida apostólica dele, ele andou mais de 10.000 milhas. Tem noção? 10.000 milhas são 160 mil quilômetros. É ir 80 vezes a pé daqui até a Bahia. Entendeu? Não é coisa pouca, não. O homem andou, mas andou, servindo a Deus, pregando, indo de cidade em cidade, e ia nas sinagogas, e os judeus, alguns ouviam, outros perseguiam, e acabavam querendo virar a mesa, apedrejar. Ele passou por aquilo tudo que
Ele mesmo tem um momento na carta aos Coríntios que ele declina, ele conta, né, o que passou. Mas ele foi firme e ele foi constante. Ele não se deixou abater na obra de Deus, naquilo que Deus deu para ele fazer. Aí no livro de Atos, no capítulo 20, ele vai fazendo uma despedida assim das igrejas pelas quais ele passou pregando, instalando lideranças, e aí ele vai falando com os anciãos da igreja de Éfeso e diz: olha, eu sei que eu não vou mais ver o rosto de vocês, mas prestem atenção na obra, no trabalho, na missão que o Senhor deu para vocês. E ele diz: eu não tenho a minha vida pessoal em nada por preciosa, a não ser que eu cumpra aquilo que Cristo me deu para fazer. Então, a gente vê na vida de Paulo essa firmeza, essa constância e esse valor supremo que ele dá ao Senhor e àquela missão que o Senhor deu para ele. E é disso que ele está falando. Ele está falando para a gente não se deixar levar pelas distrações momentâneas, às vezes coisas boas, agradáveis, bênçãos, né? Às vezes tem bênçãos que a gente esperou tanto tempo e a bênção chega e ela se torna um problema na nossa vida porque aquilo nos distrai, nos afasta do Senhor, nos afasta do epicentro da vontade de Deus. Então, ele exorta. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, todo mundo vai passar, todo mundo vai morrer. Ninguém vai ficar para semente. Né? E o Senhor vai voltar. E a ressurreição é certa. Então, a vitória de Cristo é total. Então, resumindo, portanto, final das contas, preste atenção que isso é o topo das prioridades. Deus e o seu reino. Sede firmes. Em Coríntios mesmo, Paulo, no capítulo 7, que ele fala sobre o casamento, que o casamento é uma bênção de Deus, né? Mas ele menciona assim que o ideal seria a pessoa consagrar-se ao Senhor. O ideal seria isso. A pessoa casar com o propósito de Deus. Não é pecado se casar, né? Mas aquela pessoa que se consagra, que tem o dom, precisa ter o dom, homem ou mulher, de viver bem, viver com qualidade, sem precisar da vida sexual ativa, né? E viver bem, servindo a Deus. Agora, tem gente que vive mais ou menos bem, mas não bota o reino em primeiro lugar. Não é firme, não é constante na obra do Senhor. Então, e tem gente que com todas as lutas, como Paulo, com tudo que é problema, que não faltava problema na vida dele, é firme, é constante. Então, que o Senhor conceda para nós isso. E ele diz: firme, constante e abundantes. Abundância é transbordando. Abundância é algo que vai além, né? Quando você enche o copo e transborda o copo, foi além. Então, o Senhor nos dá esse privilégio
de sermos abundantes na obra dele, no reino dele, na busca a ele. Ser abundante é dar o seu máximo, é dar o seu melhor, é dar o seu tudo para o Senhor. Ser abundante é não economizar, é não ficar mais ou menos. Porque por exemplo, achei interessante ontem na fala da Ellen, da celebração dos 50 anos da comunidade SU, de não tem essa coisa de aposentadoria. No reino de Deus não tem essa ideia. Eu já estou ficando velhinho, eu vou me aposentar. Essa mentalidade de, às vezes, de funcionário público que tem segurança e não pensa na excelência. Né? Não é todo funcionário público que é assim, mas tem muita gente que vai acomodando, nivela por baixo, o nível de cobrança não é tão grande e a qualidade do servir é muito ruim. E gente funciona assim na obra de Deus. Então, Paulo nos exorta a sermos firmes, constantes e abundantes, generosos, transbordantes, não econômicos, dando o nosso máximo. Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, Salomão diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Agora, hoje é o dia. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que Deus quer salvar você, se você ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador. Hoje é o dia. Mas hoje é o dia de você renovar a sua consciência de que você vai para a eternidade e que Deus deu uma obra para você fazer, que Deus lhe deu uma missão para você cumprir, uma carreira para você realizar. E que hoje você pode se renovar nesse propósito de buscar ser firme, constante e abundante nessa missão, nessa obra do Senhor. Então, no fundo, isso é um privilégio gigantesco. Não há nada mais precioso na vida de um ser humano do que amar a Deus sobre todas as coisas e ser agente de Deus, ser instrumento de Deus, ser vaso, ser canal do Senhor. Não tem nada mais precioso. O Senhor, ele quer te dar esse privilégio. Para tal, você precisa ser firme, constante e abundante. Buscar se santificar, ser um vaso idôneo, né? Buscar caminhar com Deus, abençoar o seu próximo, ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor, pregando, compartilhando a fé, ajudando e sendo um vaso de honra. Porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Porque há a ressurreição. O nosso trabalho no Senhor não é vão, porque haverá o arrebatamento. O nosso trabalho na obra do Senhor não é vão, porque Deus vai nos galardoar, vai nos recompensar. Porque Deus vai nos dar uma bênção imensuravelmente maior, incomparavelmente maior, do que aquilo que a gente fez, do que aquilo que a gente ofereceu, que a gente gastou, que a gente investiu no serviço da casa de Deus, no serviço do corpo de Cristo, no serviço do povo de Deus,
dos projetos do Senhor. Então, é algo assim que realmente vale a pena. Jesus cria essa consciência. Ele fala, olha, até mesmo um copo de água fria que você der em nome de discípulo, o Pai está vendo. Uma oração, você se trancou no seu quarto, ajoelhou e orou por alguém, orou por um plano de Deus. Está valendo na eternidade. Então, essas coisas, todas elas vão compor um conjunto que lá no céu vai chamar galardão, prêmio. E Paulo fala, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E a vitória, como é que ele nos dá a vitória? A vitória de Cristo é nossa vitória. Então, ele nos dá a vitória pela graça. A graça é tudo aquilo que Cristo fez em nosso favor na encarnação, andando como homem santo, na morte expiatória, morte vicária na cruz, na ressurreição. A graça é tudo, todo esse tesouro da obra do Filho de Deus. E ele nos dá a vitória com a sua presença atual. Jesus subiu ao céu e disse, eu não vou deixar vocês órfãos, voltarei para vós. Mas ele não estava, nesse momento, ele não estava falando da volta para reinar, ele estava falando da volta pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir e vai habitar em você. Eu e o Pai vamos habitar em você através do Espírito. Então, essa presença contínua de Deus, tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que ele transmite, que ele faz na nossa vida. Então, a graça tem a ver com algo que foi feito. O Espírito Santo é aquela presença que traz aquilo, atualiza aquilo, faz hoje, está com você, está em você. E como é que essa vitória também a gente pode participar? É que nós precisamos responder a essa graça, tudo aquilo que ele fez, e a essa presença, essa disponibilidade, tudo aquilo que ele é em nós, através do Espírito Santo. A gente precisa responder dizendo, eis-me aqui, Senhor. A gente precisa responder dizendo, sendo firme, sendo constante, trabalhando, servindo, e usando as ferramentas que o Senhor nos deu, que ele nos deixou por herança. A herança espiritual, o Espírito Santo, a fé, e a herança, vamos dizer, documental. Deus nos deixou uma carta de amor, que é a sua palavra. Ele, então, nos deixou um conjunto de ferramentas espirituais e nos deixou a bula, nos deixou o mapa, né, que é a sua palavra. Então, há muitas ferramentas para a gente, muitas armas, muitos recursos para a gente alcançar essa vitória, experimentar essa vitória, viver completamente essa vitória. Então, são armas que Deus nos deu para lutar e para vencer, para aplicar a vitória de Cristo na nossa vida prática. Quando eu estava pensando nesse assunto, o pessoal fala aí, a bandidagem andou comprando aí umas armas de guerra, uma metralhadora antiaérea, uma metralhadora chama .50. A bala dessa metralhadora é maior do que isso aqui. É um troço gigante. Não tem pente, né? É uma fita assim, com aquelas balas, vai passando aquela fita dentro da metralhadora. É uma metralhadora que derruba avião, derruba helicóptero, uma metralhadora que perfura blindagem, né, de tanque, de carro blindado, essas coisas.
chama .50, essa metralhadora. O Senhor nos deu armas. Nos deu uma arma que é .66. Conhece essa metralhadora? Essa arma, .66. Gênesis até Apocalipse tem 66 livros, cartas, depoimentos, documentos. Essa arma de Gênesis a Apocalipse, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, essa .66 é muito poderosa. Essa arma, ela não é uma arma carnal. Ela não é uma arma humana. Paulo diz em 2 Coríntios 6, verso 7, na palavra da verdade, está falando da batalha, da caminhada do serviço, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Então, a Bíblia, ela tem para nós armas de ataque. Um exército tem armas de ataque e tem armas de defesa. Por exemplo, com essa guerra mais tecnológica, né? Existem mísseis teleguiados que o cara solta um míssil, ele vai atrás do avião, explode aquele avião. Solta o míssil e ele vai guiado certinho para cair naquele alvo pelo GPS. E tem mísseis de defesa, tem escudos que são mísseis que radares, né, percebem os outros mísseis, vêm, aí aquele míssil sobe e os mísseis que estavam vindo batem naqueles e explodem no ar. Então, armas de ataque e armas de defesa no reino, na caminhada, no serviço. Por exemplo, a Bíblia é uma arma de ataque no tocante à palavra de Deus, a espada do Espírito, as promessas do Senhor, a palavra. Quando a gente proclama a palavra, quando a gente crê na palavra, quando a gente declara as promessas de Deus, é uma arma de ataque. E também é uma arma de defesa. As promessas são como que fortalezas, refúgios para você se acolher, se esconder. O escudo da fé. Então, graças a Deus que ele nos dá a vitória por Cristo Jesus. E a obra dele foi tão completa, ele não nos deixou órfãos, morte, ressurreição, graça, enviou o Espírito Santo e nos legou, nos deu a herança da palavra. Então, do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1 até Apocalipse, capítulo 22, verso 21. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Essa herança que o Pai nos deu tem tudo o que a gente precisa. Que o Senhor abençoe você neste domingo, neste dia, renovando no seu coração esse desejo de ser firme, de ser constante, de ser abundante na obra do Senhor, de ser generoso, de entrega completa, de não ter reticências, de não ter reserva de mercado, não ter compartimentos na sua vida que você não entregou para o Senhor. Pelo contrário, você vai entregar e você vai curtir, vai viver com ele o processo de transformação e vai permitir que ele entre nesses meandros da sua vida, do seu coração e empreste sentido para a sua vida, significado completo para a sua existência.
na conexão com Ele, na conexão com o reino dele, ao fazer a obra do Senhor. Seja firme, seja constante, seja abundante. Imagina assim, numa escala de 0 a 100, o cara pode ser firme e constante, mas ele está no nível 5, 8, 20. Ele está rodando 20% do que ele pode rodar no reino. Ele é firme, ele é constante, mas ele é pobre, econômico demais. Ele não é abundante, ele não é intenso, ele não vai com tudo, ele não dá tudo. É firme e constante. Então, o Senhor quer que você seja firme, constante e abundante. Por quê? Isso é bênção para você. A vida passa. Tudo aqui vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As obras aqui vão passar. Tudo aquilo que a gente faz aqui na Terra vai passar. Mas aquilo que a gente faz por amor ao Senhor, por fé no Senhor, no reino dele, por esperança, remete para a eternidade. Então, não é um ativismo que faz toda a diferença. Não é um trabalho incansável em que você se mata e fez do seu jeito, na sua força, independentemente. Não, é um relacionamento com Deus onde você entrega e você encontra nele a sua causa, a sua finalidade, e aquela obra que ele lhe dá para fazer, você pega e faz. E aí Paulo, no fim da vida, pôde dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja com você, que Ele renove esse propósito na sua vida de ser firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Paz do Senhor. Então, meus amados, hoje nós estamos celebrando, né, o último domingo do mês, celebrando a Santa Ceia. Eu vou pedir o Davi para cantar um hino. Eu vou encerrar aqui no Instagram e a gente vai prosseguir. Davi está aí? Tô. Opa! Passando a bola para você, louvado. Amém. Só pegar. Estamos nos preparando para a Santa Ceia. Lembrando do sacrifício de Jesus, desse amor maravilhoso mesmo quando somos inconstantes. O Senhor permanece fiel, permanece constante na nossa vida. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou
Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Vamos cantar do início. Tem ciúmes de mim. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele